Hoje, nós viemos tratar aqui de família e previdenciário, fazer essa comunicação, essa interface, tendo como centro um tema muito interessante, que é a união estável. A união estável é um modelo de família, uma configuração familiar, que já responde hoje por mais de 30% das relações afetivas do Brasil. Então, mais de 30% dos casais que vivem numa conformação familiar o fazem através, a partir ou inseridos no âmbito da união estável. Então, ela é um tema de extrema importância. Quem milita com o direito das famílias e das sucessões, como é o meu caso, sou advogada nessa área, sabe quantas demandas a gente tem envolvendo a união estável e como são muitas as questões acerca desse tipo de família, justamente pela sua configuração informal, justamente pela pujança, pela força que vem de uma relação familiar que não precisa de formalização para existir, não precisa de um crivo, de um selo estatal previamente conferido para que ela se reconheça e seja uma relação familiar. Porém, se por um lado isso é rico e forte, por outro, isso nos traz uma série de desafios. E são alguns desses desafios que a gente vem tratar aqui hoje, quando fala sobre efeitos previdenciários da união estável, sobretudo a diferença entre união estável e namoro qualificado, e a questão da competência, qual o juízo competente para apreciar os pedidos de benefício no âmbito da união estável. Então, só iniciando, eu trago uma mirada histórica sobre a união estável, lembrando aqui, com a frase do professor Rodrigo da Cunha Pereira, que a velha história grega está crivada de concubinatos célebres. Concubinato era o termo que nós usávamos até 1988 para nos referirmos à união estável. A doutrina separou, como eu vou mostrar mais à frente, o concubinato em impuro e puro. Designações que a gente não usa mais, já que a união estável é o concubinato puro, foi chamada pela Constituição Federal a partir de 88 como união estável, e o que a gente chamava de concubinato impuro, a gente mantém hoje no ordenamento jurídico 1727 do Código Civil apenas como concubinato, sem nenhuma qualificação, sem designações. Mas não só a história grega está cravada de concubinatos. Os exemplos de casais que viveram juntos, sem casar, antes que isso fosse reconhecido como família, são inúmeros. Datam de todos os momentos da história. No Brasil, eu comentava com o professor Rodrigo, nós temos aqui de Minas um exemplo célebre. O poeta Carlos Drummond de Andrade teve uma relação com uma outra mulher, sem ser a sua esposa, simultânea por 36 anos. Pelas narrativas, morreu de mão dada com ela. Ela é a pessoa que o acompanhou no seu leito de morte. Uma mulher 20 anos mais nova, chamava-se Lígia, e teve com ela uma relação de 36 anos. Mantinha um apartamento para ela, etc. Então, essas relações existiram desde sempre. Tanto as puras, vamos botar as aspas aqui, eu digo isso apenas didaticamente, quanto as impuras. Então, no Brasil, elas nunca foram criminalizadas. Uniões livres, uniões não formalizadas, nunca foram consideradas atos ilícitos ou crimes. Porém, não eram reconhecidas como entidades familiares. Não gozavam do status de família e não produziam, portanto, efeitos na seara das famílias, não eram apreciadas as suas demandas pelas varas de família e sim pelas varas cíveis. Tá? Então, a família não casamentária, a gente sabe, era tida como uma família ilegítima. O STF tem notória contribuição para que efeitos de direito das famílias começassem a ser atribuídos a essas relações livres, a essas relações informais. Temos aí dois exemplos nos slides, a súmula 380 e a súmula 382. A primeira tratando de partilha, divisão de bens, e a segunda da desnecessidade da convivência moroxório, da convivência sob o mesmo teto, para que uma relação informal fosse reconhecida como uma entidade familiar, caracterizasse à época o chamado concubinato. Além disso, o STF, na década de 40, desenvolveu uma tese muito interessante, que era a tese da indenização pelos serviços domésticos e sexuais prestados pela mulher, que tinha uma relação informal, porque não poderia casar-se com um homem que já era casado.
Embora o nome, a expressão seja um tanto quanto violenta, né, estranha, lembra a relação empregatícia, uma coisa esquisita, mas foi a forma como o STF encontrou de conferir alimentos a essas mulheres, já que essas prestações, essa indenização, era conferida periodicamente em prestações. Então, tinha verdadeiro caráter alimentar. As primeiras normas legais a tratar da união estável foram o Decreto-Lei 7.036 de 44, justamente na seara previdenciária, conferindo indenização por acidente de trabalho ao convivente sobrevivente. E também na seara previdenciária, nós temos uma outra lei, um outro decreto, que é o 6.367, que não é de 2015, perdoem, saiu com a data errada aí, se não me falha a memória, de 77, reconhecendo o benefício previdenciário também em favor do convivente. A Lei de Registros Públicos, que é de 73, reconheceu o direito ao acréscimo do sobrenome pelos concubinos. Tá? Então, também uma lei aí apenas referente a concubinato, chamado à época de puro, que é a atual união estável. A doutrina, como eu tinha apontado, diferencia, então, a partir de certo momento, dois tipos de concubinato. O concubinato das pessoas que não casavam porque não queriam, porque exerciam a sua autonomia privada e existencial e não desejavam formalizar as suas relações, concubinato puro, do concubinato impuro, que era aquele mantido pelas pessoas que, embora pudessem até desejar casar, não conseguiam acessar o casamento porque se enquadravam num dos impedimentos matrimoniais. Lembrando que esses impedimentos matrimoniais continuam existindo, estão hoje no Código Civil, no artigo 1521, refere-se à questão de relações familiares, pessoa já casada e cúmplices na tentativa de homicídio ou no homicídio doloso contra o consorte, ou sem sorte, na verdade, do outro. Tá? A Constituição de 88, ela reconhece finalmente não só a existência da união estável, mas o princípio da pluralidade das entidades familiares. É a verdadeira autora dessa revolução que nós experimentamos na seara de família, porque no seu artigo 226 implementa um rol meramente exemplificativo, como nos lembra o professor Paulo Lobo, a partir do qual diversas novas, entre aspas, formas de família começam a ser reconhecidas. Novas não são porque sempre existiram, mas novas no sentido do reconhecimento legal que alcançaram a partir de então. E a união estável está lá, no parágrafo 3º, reconhecida então, finalmente, como família em igualdade de patamar com o casamento. Eu não diria isonomia plena, porque são entidades diferentes, têm diferenças substanciais, inclusive pela ausência de formalização, mas não são família de segunda classe, como a gente sempre repete no direito de família, e foram reconhecidas, enfim, como uma família legítima, correta, enfim, tal qual a família casamentária. Legítima e correta, inclusive, não são bons termos, uma família, que é o que importa, tá? As leis 8971 de 94 e 9278 de 96 regulamentam posteriormente, pormenorizam a regulamentação da recém-nata para a Constituição união estável. Lembrando que a lei de 94 estabelecia 5 anos como requisito prazal mínimo para que alguém tivesse reconhecido uma união estável, mas isso cai logo depois, em 1996, porque a lei 9278 passou a não exigir mais nenhum tipo de prazo para a configuração da união estável. O Código de 2002 disciplina a união estável entre os seus artigos 1723 e 1726. Manteve, contudo, vamos lembrar, o concubinato como uma relação não familiar. A gente volta a falar disso, especificamente com relação a benefícios previdenciários daqui a pouco. Mas alijou o concubinato, ou manteve-o afastado da seara de família, estabelecendo que aqueles que são impedidos de casar não podem ter uma relação familiar, inclusive não podem viver numa configuração de união estável. A Lei 8.213, entrando especificamente na seara de previdenciário, que é regulada pelo Decreto 357 de 91, no seu artigo 16, inciso 1º, modificado posteriormente, vem então reconhecer a relação de união estável como uma relação que gera o benefício, o direito ao benefício previdenciário, no mesmo nível, na mesma envergadura que o casamento. Ou seja, o companheiro ou a companheira hoje é considerado
absolutamente dependente, a presunção é absoluta. Não há necessidade de se demonstrar essa dependência. Por quê? Porque a lei é clara em estabelecer que há uma presunção absoluta de dependência. O parentesco, na verdade não o parentesco, mas a situação familiar gera esse reconhecimento. Pessoal, o artigo 1723, parágrafo 1º, é bom que a gente lembre, permite que a pessoa que é casada, mas está separada de fato, viva em união estável. Essa é uma norma realmente importante, porque são muitas as pessoas que vivem no Brasil casadas, mas que já têm relações afetivas constantes com novas pessoas, sem ainda terem tomado as providências do seu divórcio. Quem trabalha com família e sucessões e também com previdenciário, se depara com situações como essa constantemente. Nesse sentido, é interessante notar que a maioria da doutrina entende que não há qualquer óbice para que uma pessoa casada declare como dependente um companheiro ou companheira. E é justamente nesse sentido a súmula 159 do TRF, tá? Em função justamente da separação de fato. Além disso, é importante observar que a não inscrição prévia do companheiro na Previdência Social como dependente não representa, diz o STJ, obstáculo ao reconhecimento dos seus direitos previdenciários, como a gente observa aí no trecho desse RESP 803.657 do ano de 2007. Quais são, então, os requisitos para que alguém seja reconhecido convivente, companheiro ou companheira, lembrando que não há estado civil alterado em função da união estável, tá? Não há esse estado, o Estatuto das Famílias, patrocinado pelo IBDFAM aí, urdido pelo IBDFAM, inclusive, propõe isso, mas nós não temos ainda mudança do estado civil em função da união estável. O 1723 traz os seguintes requisitos, que eu já elenco aqui ao lado. Primeiro, diversidade de sexo. Tem que colocar no slide porque está na lei. Tem que lembrar, está na lei. Porém, esse requisito foi derrubado, a gente sabe, pelo STF, no julgamento conjunto da ADPF 132 com a ADIM 4277 do ano de 2011, decisão unânime, relatoria brilhante do ministro Carlos Aires de Brito. Mas, muito interessante pontuar, em 2010, ainda antes disso, a Previdência Social já reconheceu como dependente o companheiro homoafetivo. Está aí a portaria 513 de 2010, um ano antes da decisão do STF, generalizou a possibilidade de concessão do benefício previdenciário a pessoas do mesmo sexo. Além da diversidade de sexos que caiu para o STF, são requisitos da união estável a estabilidade, lembrando que não há mais prazo, tá? Estabilidade não se confunde com duração no tempo. Publicidade, continuidade e ausência dos impedimentos matrimoniais constantes no artigo 1521, com exceção da já mencionada separação de fato. A pessoa casada não pode casar-se novamente antes do divórcio, mas já pode viver em união estável com outra pessoa, porque esse impedimento específico não se aplica. O sexto elemento, contudo, pessoal, é considerado o elemento mais importante para a configuração da união estável. Que elemento é esse? O intuito família, o animus família ou a affectio maritalis, que é justamente a convivência como se família fosse. E esse ponto é muito importante para o tema que a gente trata aqui, porque, na prática, o reconhecimento das uniões estáveis, a prova de que alguém vive em união estável, é justamente um dos nós, um dos pontos mais difíceis para quem trabalha com a matéria, justamente em função de que, na vida contemporânea, as pessoas namoram, noivam, mantêm relações afetivas cada vez mais avançadas. Eu não encontro outro tema, né, outro termo mais adequado, mas acho que vocês me entendem. Relações no nível de profundidade, de constância de relações, enfim, que se aproximam muito da união estável. Então, como diferenciar? A doutrina aponta, tem que ter o affection, tem que ter o ânimos de família. E ânimos de família não é noivei, coloquei uma aliança no dedo, quero me casar daqui a 2 anos, vou começar a pagar o casamento, a festa. Não, é uma coisa atual. Nesse sentido, o professor José Fernando Simão explica justamente que um projeto futuro de constituição de família não é união estável, é namoro ou noivado. Família já constituída, com ou sem filhos, isso sim se trata de uma união estável.
Agora, e o que é essa família já constituída? Como é que a gente demonstra na prática, como é que a gente prova num processo? Seja para obtenção do benefício previdenciário, seja para partilha, para alimentos, para, enfim, efeitos decorrentes da união estável, outros benefícios, que alguém vive junto em união estável e que aquilo não é um namoro avançado, ou como a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, um namoro qualificado. É necessário provar, sobretudo, a questão do trato e da fama. Posse do estado de casado, a gente pega emprestado o conceito da posse do estado de casado, que é usado de forma semelhante também na paternidade, posse do estado de filho para a paternidade socioafetiva, e tem que demonstrar, no caso concreto, que aquele casal se trata como se fossem marido e mulher, a gente pode chamar dessa forma, e são reconhecidos publicamente. A professora Berenice Dias, na sua obra, no seu excelente, incrível Manual de Direito das Famílias, né, não precisa nem falar, todo mundo sabe as credenciais, ela costuma dizer, ela diz, tem um trecho em que ela observa isso, quando alguém vive como família, numa relação afetiva, isso transborda o privado, isso chega para o público. As pessoas notam, percebem que aquilo é mais do que um namoro, que aquilo é mais do que um noivado, que aquilo é mais do que um crush, não tem crush agora? Que aquilo é mais do que uma ficada, que aquilo de fato é uma relação que tem o intuito de permanecer, tem suporte mútuo, tem respeito e consideração mútuas, aquilo que o artigo 1724 elenca, inclusive, como deveres da união estável. Namoro qualificado. Está no nome da nossa intervenção, da nossa fala, e a gente precisa compreender o que é namoro qualificado. Namoro qualificado, gente, é um neologismo, é um termo diferente, digamos assim, que o STJ encontrou para descrever esses namoros mais avançados, para descrever esses namoros de hoje em dia, que parecem um passo intermediário entre o namoro inicial mais simples, né, digamos assim, o namoro sem nenhum intuito de família e uma futura entidade familiar, e uma futura reunião como se família fosse. Então, nessa primeira decisão de 2012, a ministra Nancy Andrighi, ela descreve tudo que seria o namoro qualificado e não seria a união estável, mas ela não chama de namoro qualificado, tá? Ela não chama como tal. Em 2015, aí sim, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, nós temos o julgamento do STJ em que ele usa a expressão namoro qualificado. E observem aí, vamos dar uma paradinha só nesse ponto. O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável, a distinguir, inclusive, essa entidade familiar do denominado namoro qualificado, não consubstancia mera proclamação para o futuro de intenção de constituição de família. É mais abrangente. Essa deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. Eu lia recentemente uma decisão da Seara Previdenciária em que foi negado o benefício previdenciário a uma mulher que se dizia companheira, porque o companheiro dela suicidou-se, era uma pessoa usuária de drogas, e no processo ficou constatado, né, provado pela família, pelos pais, que ela não prestou nenhum tipo de assistência durante todo o tratamento, não esteve com ele. Então, a decisão do juiz federal foi no sentido de que não havia affectio, não havia a intenção de família a partir do momento em que ele, doente, precisando do apoio dessa suposta companheira, ela não esteve do seu lado. O concubinato, voltando um pouco a ele, observem o seguinte: união estável não é namoro qualificado e também não é concubinato. Concubinato é o 1727. É a relação não eventual entre a pessoa impedida de casar. Mas como é que ficam os efeitos previdenciários para o concubinato? Porque todos nós sabemos que se tem uma justiça que reconheceu a concubina até o presente momento, e sobretudo a concubina, né, mulher, nenhum impedimento de que seja reconhecida ao homem, mas ainda mais comum culturalmente a mulher. O benefício, algum direito, é a Justiça Federal com os benefícios previdenciários. Como é que está essa situação hoje? Continua turbulenta, porque a jurisprudência ela flutua. Em determinado momento ela concede os benefícios mais tranquilamente, depois ela entra na retranca e deixa de conceder. Nós temos aí, eu trago nos slides, 2 decisões do STF, uma contrária e uma favorável à concessão de benefício previdenciário entre concubinos. Então, a primeira, com relatoria do ministro Gilmar Mendes, favorável. A segunda, ministro Marco Aurélio, uma decisão bem conhecida de 2009,
contrária ao reconhecimento para fins previdenciários de uma relação de concubinato. Lembremos que, repercussão geral 526, o IBDFAN, inclusive, como amicus curiae, vai trabalhar a possibilidade do concubinato de longa duração gerar ou não efeitos previdenciários. Tá? Me encaminhando aqui para o final, o reconhecimento da união estável para fins previdenciários. Esse é um tema interessante e polêmico. Eu conversava com a professora Melissa há pouco no almoço exatamente sobre isso. O decreto 3048 de 99, ele exige que para você receber o benefício previdenciário sendo companheiro, você precise exibir 3 provas materiais, 3 provas documentais da convivência. Essa é uma exigência legítima, tendo em conta que nem a Constituição Federal de 88 exige prova documental, enfim, documentos para configuração de união estável, nem o Código Civil de 2002, e nem a própria Lei dos Benefícios Previdenciários, a 8.213, nenhum deles exige. Eu trago aqui, inclusive, alguns exemplos só para os senhores, quem ainda não viu, ter uma noção do que são esses documentos, né? Conta bancária conjunta, comprovação de mesmo domicílio, ficha de tratamento em instituição de assistência médica, em que o segurado conste como responsável pelo outro, fiança reciprocamente concedida, dentre outros requisitos, né, documentais possíveis. Bom, a minha opinião é, se não há exigência de formalização para a união estável, e se o benefício é concedido em função da dependência econômica, tá, presumida absolutamente, não seria necessário que você exigisse esses requisitos. A prova testemunhal, por exemplo, seria o suficiente. A professora Melissa, então, me informa que há uma súmula, a súmula 63, não é isso, professora, do TRU, súmula 63 do TRU, que vem reconhecer que não há a necessidade da exigibilidade desses requisitos em caso de controvérsia. A prova testemunhal seria, portanto, suficiente para o reconhecimento. Gente, eu trago aqui, só me encaminhando para o final, o STF, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, mandato de segurança 330.008, a desnecessidade de sentença judicial declaratória de união estável para fins previdenciários. Então, o ministro diz claramente que não constitui requisito para concessão de benefício que a união estável tenha sido declarada previamente na Justiça como uma relação de união estável. Tá? Não há essa necessidade. E para acabar e passar a palavra ao professor, que é, inclusive, juiz na seara previdenciária e vai poder explorar isso muito melhor, como fica a competência no que tange à apreciação de pedidos de benefício que envolvam a união estável, já que a união estável, a competência da vara de família ou a competência da Justiça Federal, porque envolve o INSS. Então, trago aí STJ, decisão em conflito de competência de 2013, reconhecendo que a competência seria da Justiça Federal. Se o foco é o benefício previdenciário, não há por que você obstaculizar o reconhecimento pela Justiça Federal e sancionar, punir a pessoa, obrigando ela a ir militar na Justiça Comum, né, que é uma punição, na minha opinião, embora eu trabalhe com isso e milite nela, muito melhor que você possa acessar a Justiça Federal se há pertinência temática e possibilidade de que a questão seja resolvida pelo juiz federal. Lembrando, último slide, que isso não se aplica ao benefício previdenciário acidentário. Quando nós estamos tratando de benefício previdenciário acidentário, a Constituição Federal de 88 excepcionou a competência da Justiça Federal e, portanto, a competência é da Justiça Comum. Obrigada aos senhores, um prazer estar aqui, fico à disposição para as perguntas.